Paz do Senhor, estou aqui fazendo esse vídeo ao vivo através do Facebook. Não sou de fazer isso sempre, mas chegando agora de um culto abençoado e eu senti no coração de fazer um vídeo ao vivo, tanto para aqueles que vão assistir ao vivo, tanto para aqueles que irão assistir depois. Então, chegar em casa agora, eu recebi de Deus uma palavra que já estava no meu coração e eu gostaria de falar um pouco e espero que os irmãos aí comentem, conversem comigo aí através do Facebook, através dos comentários, que vai ser uma bênção. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Você que gostar ou quiser dar um glória a Deus, você aperta aí no coraçãozinho. O coraçãozinho vai ser o glória a Deus seu, tá bom? Então você que quer dar um glória a Deus comigo, só você botar aí um coraçãozinho, que eu vou entender que você está dando glórias ao nome do Senhor. Não sei se o áudio está indo corretamente, se a voz está boa, mas é tudo pela glória de Deus e vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 21, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, e o que é a segunda morte. Você que está com a sua Bíblia, agora abra comigo Apocalipse 22, 15. Pai do Senhor, para a missionária Isabel, mulher de Deus. Deus abençoe a missionária Isabel, a irmã Geise Carvalho também, que é uma benção, que está ligadinha aí através do Facebook. Deus abençoe as irmãs aí. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz assim, Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Bom, se eu quisesse causar ibope, provavelmente eu não escolheria esse texto para falar agora, que já vai dar praticamente meia-noite em ponto. Então, eu escolheria um texto de Isaías 41:9, não temas que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Um texto lindo que nós amamos, mas a Bíblia ela deve ser entendida por completo. E esse texto de João, de Apocalipse 21, é impressionante, porque João ele vem nos dando um relato da Nova Jerusalém, e nós ficamos emocionados quando ele diz que viu a Nova Jerusalém, a santa cidade,
e ele vai dizendo que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Enfim, nós ficamos maravilhados, nós ficamos impressionados, mas quando chega no versículo 8, a gente se assusta. Quando chega no versículo 8, a gente toma um choque de realidade, porque nós entendemos que a Bíblia ela tem que ser entendida por completo. Tem pessoas que só querem pegar a parte boa, que ela acha que é boa para ela, e a parte ruim, que não é ruim, mas ela define como ruim, ela exclui. Então ela crê só nas promessas da Bíblia. Só que existem promessas na Bíblia, e todas as promessas da Bíblia, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá, é uma promessa bíblica. Então nós precisamos estarmos ligados com Deus. É só parar um pouquinho aqui para falar com a irmã Rosa Maria de Souza, a irmã Romilda Pimentel. Boa noite, pastor, paz do Senhor, irmã. Deus abençoe aí as irmãs em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos no versículo 28, nós ficamos paralisados. Por quê? Porque Deus vai citar a João algumas classes que não herdarão o reino. Como todo mundo, esse todo mundo é modo de dizer, mas a maioria das pessoas que você vai ver pregando por aí, que não são sérios com o evangelho, vão dizer só assim, ó, Deus está te dando vitória, Deus está te abençoando, Deus está te honrando, Deus está te prosperando, Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, e só que nós esquecemos que eles só falam certa parte da Bíblia. De certa forma, para quem é salvo, recebe sim essas bênçãos na terra. Eu creio na prosperidade que é bíblica, mas esquecem de falar a realidade. Então, eu gostaria de citar aqui, Paz do Senhor, irmã Terezinha, paz do Senhor, Deus te abençoe, irmã, saudades, sobre algumas classes que não herdarão o reino de Deus. Se eu fosse pregar isso em um congresso, em uma cruzada, em uma conferência, em uma festividade, em uma vigília, eu talvez receberia muitos elogios após o sermão. Eu não receberia talvez nem convite para pregar em outras igrejas, porque é um choque de realidade e que nós estamos precisando desse choque. Então vamos lá. João fala que para herdarmos tudo isso, a Bíblia diz que para herdarmos tudo que lemos do capítulo 21 até o versículo 7, nós precisamos vencer. Então é só para os vencedores. E quem vai ficar de fora? Bom, a primeira classe começa assim, ó, mas quanto aos tímidos. Então quer dizer que um tímido, ele não pode herdar o reino de Deus? Como que é isso? Porque eu particularmente, talvez não pareça quando prego, mas eu sou uma pessoa tímida. Na verdade, eu não sou tímido, eu sou uma pessoa introvertido. O introvertido não é tímido, porque o que é tímido? Daqui a pouco eu vou falar o que é tímido, mas o introvertido, que é o meu caso, eu sou pessoas muito fechado, assim, para estar no meio de muitas pessoas. Mas, por exemplo, se eu fizer uma amizade com alguém, eu me torno um brincalhão, eu se torno uma pessoa muito amigo. Então, se você tiver um amigo que é introvertido, sabe que ele tem um amigo de verdade, porque o introvertido ele tem poucos amigos, e assim, eu sou uma pessoa introvertida, ou seja, eu sou uma pessoa que fico mais na minha, gosto de ficar no canto, não gosto muito de estar em destaques no meio do povo, porque isso faz parte do introvertido, diferente do extrovertido. Não é que um seja melhor que o outro, são características que nós temos dentro do nosso cérebro, do nosso sistema, e cada um tem de um jeito, e nós devemos respeitar cada um. Mas não está falando aqui dos tímidos introvertidos ou dos extrovertidos, não. Aqui está falando de timidez. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. O que é isso? Esse tímido vem do grego deilos. A palavra do grego deilos quer dizer covarde e medroso. Então aqui nós já entendemos que a palavra tímido aqui é traduzido por deilos. Deilos quer dizer covarde e medroso. Aí a gente lembra lá de Deuteronômio,
capítulo 20, vou até ler aqui, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Olha o que diz. Deuteronômio 20, versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta com o seu coração. Então aqui é uma das leis da guerra, e o texto está dizendo que aquele que é tímido, aqui deilos, medroso, embora aqui é hebraico, não é deilos, mas a ideia é essa. Então aquele que é tímido, que é medroso, volta para casa. Por quê? Porque se você estiver do lado de um corajoso e você ficar... o seu medo, a sua covardia pode também atrapalhar o corajoso que está indo para a guerra. Então, ao invés de um corajoso e um medroso andar junto para a guerra, mande todos os covardes, mande todos os tímidos, mande todos os medrosos voltarem atrás, recuarem, e deixe só os corajosos para a batalha, porque corajoso encoraja corajoso, valente encoraja outro valente. Agora o medroso vai colocar medo em outro medroso, que vai achar outro medroso, que vai achar outro medroso. Agora um corajoso, ele também pode às vezes ser influenciado psicologicamente por esse problema de o medroso estar ali no ouvido dele, não vai dar certo, a gente não vai para frente. Então essa classe, a Bíblia diz bem claro que não herdará o reino de Deus. Então, não seja medroso, não seja uma pessoa covarde, porque a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, né? Pai do Senhor, meu amigo Emerson Assunção, Deus abençoe sua vida, está aí também ligado conosco. Meu amigo Alonso Fênix, meu grande lutador aí, está ligadinho conosco também, tenho um grande carinho pelo Alonso. Então, essa classe, ela não vai chegar ao reino de Deus, que são os medrosos. Os medrosos não entrarão no reino de Deus. Tem gente que no mundo era corajoso, aí vem para a igreja e tem medo de tudo. Tem medo até de passar na encruzilhada. Então, esse medo é a timidez. Por quê? Porque o introvertido, ele evita falar, não é porque ele tem medo de falar, é o jeito dele. Agora, o tímido em si, ele não fala porque ele tem medo de falar. Então, ele não prega porque ele tem medo, ele não evangeliza porque ele tem medo, ele não faz as coisas que tem que fazer porque ele tem medo. Então, esse medo fará com que a pessoa saia do foco do reino e perca o reino. Então, não seja um covarde e não seja um medroso. Xandão Fontela, grande Xandão, homem de Deus, sempre louvando aí na Jate, homem de Deus, que voz, que ministério lindo no louvor, Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão Xandão, o sobrenome que é difícil, Fontela, nome chique, Deus abençoe sua vida, que teu ministério continue sendo esse ministério lindo no louvor, que o céu desce quando vocês louvam, amém? Então a primeira classe que lemos agora são os tímidos não herdarão o reino do nosso Deus. Aí ele continua dizendo aos incrédulos. Eu não vou demorar aqui muito no incrédulo, porque a gente sabe o que é incrédulo. Incrédulo é todo aquele que não crê. Se você não crê, você é incrédulo. Você não crê, você não crê. Então você é um incrédulo, porque você não crê. Então quem crê e for batizado será salvo, futuro. Quem não crê já está presente, condenado. Então, cabe a você, e aí é o mistério da fé, que é outro, demoraria tempo para falar sobre isso, não eu, mas quem é gabaritado no assunto, talvez, para falar sobre isso. Pai do Senhor, Luiz Ramalho, grande homem de Deus, saudade de você também. Glória a Deus. A última vez que estivemos, acho que foi lá na vigília, né? Lá em Macaé. Deus te abençoe, Luiz Ramalho. Então, o incrédulo é aquele que não crê. Qual é a diferença de nós para o ímpio? O ímpio não crê. A gente confunde pecador com ímpio.
Peraí, às vezes a irmã chega assim, pastor, ora para o meu marido, ele é ímpio, mas ele crê na Bíblia? Crê. Ele crê no Evangelho? Crê. Ele crê em Jesus? Crê. Não está na igreja. Então ele não é ímpio, ele é um pecador dentro das Escrituras. Todos nós somos pecadores, sabemos disso, mas nós fomos santificados em Cristo Jesus. Então ele, na verdade, é um pecador, porque o pecador crê em Jesus Cristo. Agora o ímpio diz no seu coração, não a Deus. O ímpio é aquele que despreza Deus, aquele que debocha das coisas de Deus. Então naquele dia, esses grandes incrédulos, esses ateus, ateias, que não acreditam em nosso Deus, eles vão ficar surpresos, porque quando olharem vão ver o grande trono branco. Então eles vão se deparar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero mandar um alô para o Rodrigo Machado. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor Rodrigo Machado, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aí nesse ao vivo aí comentando. Obrigado por ter dispensado um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vossa alma e te conserve para a glória dele. Então, o incrédulo é aquele que não crê. Nós não vamos se prender muito nisso. Incrédulo é aquele que não crê. Simples. Quem crê vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. Então ele diz aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis. Aqui, irmãos, é meio que assustador. O que é abominável? Nós temos o pecado, nós temos a iniquidade e nós temos o terrível abominação. Irmãos, eu quero mandar um alô para o meu amigo, pastor Marcelo Chagas. Meu amigo, pastor Márcio, tem muito de Deus. Obrigado, pastor Marcelo. É uma benção ter o senhor aí ao vivo, sempre aí apoiando o nosso ministério, sempre aí na intercessão, orando. E o senhor é um grande amigo, amigo de coração. Deus sabe da minha sinceridade. O senhor é uma benção. O Rodrigo Marcelo também escreveu amém. Deus abençoe. Então vamos lá. O que são? Às vezes eu vou fazer uma pausa só para entrar aqui no comentário, para eu não me perder, para eu também dialogar com os irmãos. Então nós temos o abomináveis. O que é abomináveis? Pecado, iniquidade, abominação. O que é abominável? Abominável, se eu não recordo a expressão, do grego é bedelusso. B-D-E-L-U-S-S-O. Bedelusso quer dizer causar nojo, tornar repulsivo, detestar, ter horror. Para o Senhor, meu amigo Paulo Vitor Coutinho, grande pregador do Evangelho, profeta de Deus, um jovem muito usado por Deus. Deus conserve a sua vida. Paulo Vitor, homem de Deus, prega muito. Obrigado, varão. Deus te abençoe. A glória é sempre do nosso Senhor. Nós somos apenas uma voz, mas Deus abençoe a sua vida. Obrigado por tudo aí, em nome de Jesus. Então vamos lá. O que nós estamos falando é dos bedeluços, abomináveis. O que é uma pessoa abominável? O que é abominação aos olhos de Deus? Para te dar uma ideia simples, sabe o que é a abominação? Para o Senhor, meu pastor André Storck, saudade do Senhor, pastor. O Senhor me abandonou, não me convida mais. Saudade do pastor André Storck, grande amigo. Pastor Henrique Lima, lá da Chatuba. Esse aqui, irmãos, esse aqui é amigo. Pensa num profeta cheio de Deus, irmão. Esse homem é doido, é um homem cheio do Espírito Santo. Pastor Henrique Lima, grande homem de Deus. Deus abençoe a sua vida. O Emerson Assunção também botou aqui, lembrando que os tímidos foram com Josué e Caleb espiar a terra e desencorajaram todos os demais, né, pastor? Obrigado, Emerson. Isso aí é verdade mesmo. Vocês são bênçãos, tá vendo como que é bom? Deus abençoe o pastor Henrique Lima. Eu quero trazer ele aqui em Teresópolis, irmão, porque vocês vão ver como que Deus usa esse homem na revelação, na profecia, na palavra. O homem tem muito de Deus. Deus abençoe. Então, onde nós estamos? Nós estamos nos abomináveis. O que seria abomináveis? Abomináveis, imagina você tá com muita vontade de almoçar e aí você vai no restaurante
pede uma quentinha e quando você abre aquela quentinha, a quentinha está azeda. Você faz assim e vomita, te dá ânsia de vômito, te dá nojo. Por quê? Porque isso trouxe um nojo para você, deu vontade de vomitar, isso deu nojo, tornou-se repulsivo, você detesta, você tem horror àquilo. Então isso é abominação aos olhos do Senhor. Esse é o pecado. O que seria uma abominação? Mano, grande abraço também para o meu amigo Rafael Ferraz, grande amigo, sucesso, irmão, obrigado, Rafael. Você é um grande amigo que Deus também colocou na minha vida, sempre aí me ajudando, me incentivando, uma pessoa realmente diferenciada, com coração diferenciado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então, é abominável, às vezes eu me perco um pouco porque eu estou respondendo aqui os comentários, tá? Mas o Espírito Santo me traz de volta ao texto. Abomináveis é quando você sente nojo daquilo, você tem nojo. Então você tem nojo daquilo. Então Deus tem nojo do pecado, que é a abominação, pecado, iniquidade, e aí vamos falar de raiz de iniquidade, enfim, mas simplificando, a abominação. Por exemplo, eu tenho conhecidos, e pode perguntar a todos a eles, que eu trato todos de forma igual, pessoas que são homossexuais, pessoas que moram com outro homem, morando com homem. Eu converso com pessoas que são mulheres, que são lésbicas, que moram com outras mulheres, que têm relacionamento com mulheres, ou seja, traduzindo, homem com homem, mulher com mulher, homossexualismo, lesbianismo, enfim. Isso, para Deus, é uma abominação. Só que eu não trato eles mal, eu não trato eles mal por causa disso, dizendo que eles são filhos do demônio, não. O que a gente tem que fazer é ministrar a palavra, porque são pessoas, às vezes, até que têm um coração bom, são pessoas boas, mas que caíram nesse laço, nessa raiz de iniquidade, nessa abominação aos olhos de Deus. Então eu falo, olha, eu converso com você, eu te trato bem. Agora, se você me perguntar à luz da Bíblia, isso é uma abominação, não é nem pecado, é abominável. Quando vocês estão lá cometendo esse ato, homem com homem, mulher com mulher, Deus está lá em cima, sentindo ânsias de vômito. É isso que Deus sente. Deus olha assim e sente por quê? Porque foge da natureza dele. É X, X e XY. Pronto, esses são os cromossomos, não tem, mas o que cabe a nós é orarmos para essa pessoa e ministrarmos, e não tacarmos pedras, condenando porque nós não somos o Senhor. É só para entendermos que se você, infelizmente, estiver no homossexualismo ou no lesbianismo, você não herdará o reino dos céus. Eu falo isso com temor. Tem gente que fala isso com prazer, tem gente que prega com prazer de condenar os outros. Você tem que pregar com amor, com carinho, com paixão. Quando eu prego sobre o homossexualismo, o lesbianismo, eu falo com a dor aqui no meu peito, porque são muitas pessoas que queriam ser libertas disso, que passam privações dentro de casa, na rua, por causa desse fato. Então eu quero até parar um pouco para profetizar que se você quiser ser liberto, Jesus te liberta hoje disso, porque Jesus tem o poder de te libertar, porque Jesus sabe o teu coração e Ele sabe que você quer mudar de vida. Então, abominação realmente é algo assustador, é algo impressionante quando nós lemos à luz das Escrituras. Então ficarão de fora os tímidos, os incrédulos, os abomináveis e aos homicidas. Aqui também a gente não precisa se prender muito, porque os homicidas, quem são? Os homicidas são as pessoas que têm o prazer de matar, são pessoas assassinas, são pessoas que têm o prazer de matar, são pistoleiros, pessoas que matam, enfim. Paz do Senhor, minha amiga Luciene Storck, missionária Luciene, Deus abençoe a sua vida, minha amiga, Deus continue abençoando o seu ministério também. Então, os homicidas são os homens
que matam. Então, cada alma que essas pessoas tiraram, cada vida que essas pessoas tiraram, será cobrado naquele juízo. Às vezes você tem medo daquele homem que é matador. Já viu que às vezes você conhece alguém e alguém diz assim: nossa, ele já matou muita gente, e aí as pessoas ficam com medo dele, tem respeito por ele, porque não é porque ele é uma pessoa legal, porque é uma pessoa do bem, mas é porque é uma pessoa que mata os outros à toa. Então ele tem um certo prestígio. Se, por exemplo, numa boca de fumo, aquele que mata muito, um traficante que mata muito, que é um assassino, um matador, falando no carioquês, um quebra-coco, um matador, o que vão falar dele? Vão falar que ele é um assassino, né? E ele vai ser respeitado. Às vezes até dentro da polícia também, alguns policiais que trabalham fora da lei, só para matar e marginais, e eles conseguem um respeito porque matam essas pessoas. Aqui eles podem ter um prestígio de medo, de temor. Nossa, ele mata, ele faz isso. Então aqui ele pode ter um prestígio de medo, um respeito. Mas cada pessoa, cada vida que eles arrancaram, que Deus permitiu, vai ser cobrado no dia do juízo. Então, se você já matou alguém, já atirou em alguém, já tentou arrancar a vida de alguém, se arrependa, volte para Jesus Cristo, porque essas almas, elas vão ser requeridas da sua mão. Pai do Senhor, minha amiga Tamires Marques, Deus abençoe a tua vida, ligadinha conosco também. Então, é necessário você ficar ligado nisso, porque o que é prestígio aqui na terra, nem sempre é no céu. E o que é desonra aqui na terra, nem sempre é desonra no céu. Então, cabe a você ter esta ideia de pedir perdão a Deus, porque os homicidas, os matadores, estes não herdarão o reino dos céus. Essas pessoas terão a sua alma indo para o inferno. Não é uma palavra que todos vão dar glória a Deus, é uma palavra que Deus vai levantar você que está ouvindo para pregar aí na sua igreja, para pregar onde você tiver um convite, porque não temas que eu sou contigo, é bíblico, pregue também, mas pregue isso aqui também, e vocês podem perceber que no tom da minha voz, do meu jeito de articular, eu não estou pregando com ira, eu não estou pregando com raiva, eu não estou pregando com prazer de denunciar o erro dos outros, pelo contrário, eu temo a mim mesmo, a minha vida, porque hoje eu estou de pé, amanhã eu não sei se eu estarei de pé, porque quem me sustenta é Deus, e nós não podemos se vangloriar na posição que estamos, porque se estamos é porque Deus nos colocou e a glória é dele. Então, os homicidas não herdarão o reino. A quinta classe que não herdará o reino, a Bíblia diz que são os fornicadores. E aí lá vem, né, irmãos, fornicadores, do grego porneia, que aí vem a palavra pornô, enfim, os fornicadores, trazendo para os dias atuais, a maioria dos teólogos, dos pastores vão dizer, e concordo com eles, que são pessoas que, por exemplo, que poderiam estar casados, que poderiam casar no papel, mas não querem casar, querem continuar no erro. Há situações dentro da igreja em que a pessoa quer casar, mas não pode, porque talvez o cônjuge que atraiu foi embora, e aí tem problema no cartório, e a pessoa está em outra vida, com outra pessoa, quer casar e não pode. Aí é fora a parte. Agora, se você pode casar, mas você quer ficar só com a sua esposa sem casar, isso para Deus é fornicação. E talvez você não ouça muito isso na igreja, porque as pessoas não querem mais pregar isso, porque talvez isso pode te ofender e você não vai voltar mais para a igreja, e aí você não vai dar mais dízimo na igreja, você não vai dar mais oferta na igreja, você não vai mais abençoar a igreja, como se a igreja precisasse da tua oferta, né? Então, em alguns lugares, apareceu minha amiga Jo Fernandes, amém, Deus abençoe a tua vida, ligadinho conosco também. Então, você deixa de ouvir tantas verdades que a início você reclama, mas depois você vai pensar, poxa, ainda bem que eu ouvi essas verdades, porque Jesus ele nos confrontava. Como tu sabe que uma pessoa é de Deus falando a verdade? Ela fala a verdade com zelo.
Eu posso chegar para você e falar uma verdade com ódio, porque até o diabo fala a verdade para nós. Leia Atos dos Apóstolos e você vai ver o inimigo vindo com verdades, porque ele também fala a verdade. Ele é o pai da mentira, mas ele também fala a verdade. Então, os fornicadores, aqueles que namoram e têm relações íntimas, eu sei que é difícil, não é fácil, aqui não tem super-homem para julgar os outros, mas dentro das Escrituras nós estamos indo para o mesmo barco, nós estamos indo para o mesmo céu, então devemos pregar sobre isso, que é a fornicação. Então você que está nesse ato, Deus sabe o porquê você está, a situação que se encontra, cada caso é um caso, mas procure se consertar com Deus, ore a Deus, para que você se conserte, porque isso vai afetar a tua salvação e a tua eternidade. Você estará trocando prazeres momentâneos com pessoas momentâneas pela eternidade, que não é 1/3 daquilo que vivemos. Se você viver 120 anos aqui na Terra, que raramente alguém vive, você não vai viver nem 1/3 do que é a santa eternidade com Deus. Então nós temos os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores e os feiticeiros. Os feiticeiros não herdarão o reino. E aí, esse feiticeiro vem do grego farmakeusin, alguma coisa assim. Eu não sei se é farmakeusin ou parmakeusin, mas acredito que é farmakeusin, que vem a ideia de farmácia, que traduzido para o português seria farmácia, que seria esse feitiçaria. Então, a feitiçaria, os feiticeiros, aqueles que sabem que são feiticeiros, aqueles que fazem feitiço para os outros, que seria a obra, que nós não estamos aqui para falar mal de religião de ninguém. Eu tenho conhecidos na Umbanda, eu tenho conhecidos em várias religiões, no Espiritismo, e eu converso com eles normalmente, sem trocar alfinetes, porque nós entendemos que nós somos servos de Deus e nós temos a nossa crença, que é a Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui é na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, então nada daquilo que eu estou falando serve para você. Mas se você crê na Bíblia, então é melhor você ouvir, porque vai entrar no teu coração essa semente e Deus vai te libertar. Então, os feiticeiros, farmakeusin, estes não herdarão o reino dos céus. Infelizmente, esses não herdarão o reino. Então você que gosta de fazer feitiço para os outros, gosta de amarrar a vida dos outros, fazer sacrifícios com animais para os outros, para prejudicar os outros, você está sendo um feiticeiro. E naquele grande dia, nenhum desses teus espíritos que você invoca, que talvez dá até resultado nos teus feitiços, porque normalmente quem faz feitiço vê algum resultado, por isso que continua. E você está dando resultado, eu vou continuar na minha feitiçaria, eu vou continuar fazendo os meus feitiços, eu vou continuar fazendo a minha obra. Sabe o que vai acontecer? Naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo vai te julgar e Ele vai dizer que não estava... que estava escrito aqui na palavra dele, que você não herdaria o reino. Pai do Senhor, a irmã Jaqueline Souza também está ligadinho aí conosco, 00:25, se meu relógio é exato, e ainda tem irmãos aí ligadinho conosco, assistindo essa transmissão ao vivo via Facebook. Então largue a feitiçaria, irmãos. Largue a feitiçaria, largue isso, porque isso está te enganando. Se esse poder que você serve de feitiçaria faz tudo isso que você já está presenciando, imagina o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Elohim bendito. Imagina o que Jesus Cristo pode fazer na tua vida. Imagina o que Ele pode fazer na tua casa. Imagina o que Ele pode fazer aí. Se você fazendo feitiço para os outros,
esses feitiços pegam. Imagina se você se converter e orar e buscar a Deus. Você não tem noção do que pode acontecer com a sua vida. Então, largue a feitiçaria, largue os feitiços para amaldiçoar a vida dos outros e se converta ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque senão, infelizmente, você não herdará o reino de Deus segundo as Sagradas Escrituras. Em sétimo, depois dos feiticeiros, a Bíblia fala dos idólatras. Os idólatras, infelizmente, não herdarão o reino de Deus. Idolatria é se prostrar diante de algo, adorá-lo ao invés do nosso Criador. Se você ler a Bíblia, uma das coisas que deixa mais Deus irado dentro da Bíblia, eu estou falando para quem crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, não serve para você. Porque eu tenho conhecidos também de várias religiões e eu respeito todas. Eu nunca desrespeitei nenhuma religião. Então eu estou falando o que está nas Escrituras. A idolatria, se você é idólatra, você não herdará o reino dos céus. O que é idólatra então? Me diz o que é idolatria à luz das Escrituras. Porque a idolatria era uma das coisas que deixava Deus enjoado, irmão, zangado, irado. É o pecado que Deus disse assim: olha, Israel, vocês vão ter vários pecados, mas eu vou arrancar a idolatria de vocês. E hoje Israel tem muitos pecados, mas eles não são mais idólatras. Se tem uma coisa que Israel não é idólatra. Eles não são idólatras. Então, adorar a imagem de esculturas. O que é isso? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Fernando Silva, meu grande amigo, grande obreiro da casa de Deus, Fernando Silva, um homem também que ama a palavra de Deus. Deixa eu tentar achar aqui, porque está tudo... Glória a Deus. Daqui a pouco eu lembro, irmãos. Estou tentando lembrar daquele texto que diz que tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Ó, achei aqui, soletar aqui para mim. Salmos 115, irmãos. Está vendo como que a minha memória, como que eu sou um homem limitado? Salmo 115. Diz assim, ó, Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Então, olha o problema da idolatria. Quando você se torna uma pessoa idólatra, você vai se tornar semelhante ao que você está adorando. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Então, por que a idolatria é algo tão condenável na Bíblia? Porque você está tirando de Deus o que ele não divide com ninguém, que é a sua glória. Deus não divide a glória dele, a majestade, com nenhum outro Deus. Ele sempre diz que fora dele não há outro Deus semelhante a ele, e fora de mim não há outro. Então não se prostre adiante das imagens da escultura, porque você pode ter raiva de mim agora, você pode sair agora desse ao vivo, você pode ficar ofendido comigo, mas você não herdará o reino de Deus. Eu estou aqui lutando para tentar entrar no reino, entenda isso. Eu estou falando que eu também estou, se eu não obedecer o que está aqui, irmãos, eu também vou perder o reino dos céus. E eu não quero perder, e eu quero levar o máximo de pessoas que puderem comigo ao reino de Deus. Então largue a idolatria. Claro que não é um pastor, um homem ou uma mulher que vai chegar para você e vai falar isso da noite para o dia, mas faz prova com Deus, prova com Deus
e fala: Deus, isso é verdade? Leia a Bíblia. Você não gosta de Bíblia? Leia a Bíblia. Leia o Salmo 115. Leia a história da Bíblia e você vai ver que se você for idólatra, infelizmente, você não herdará o reino de Deus. Amém? Em 8º lugar, esse aqui está em Apocalipse 22:15. Nós estamos falando sobre as 10 classes de pessoas que não herdarão o reino. Se eu fosse pôr um tema, eu colocaria o tema: o pecado não compensa. O pecado não compensa. Versículo 15, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães. Será que aquele cachorrinho, será que aquele cachorrinho que você gosta? Eu gosto muito de cachorro, mas será que é o cachorro que Deus está falando? Deus está dizendo assim, os cachorrinhos ficarão fora do reino? Não é isso que ele está falando. Boa noite, meu pastor Luciano Stock, amém, boa noite, irmão. Os cachorrinhos, aqui é cães, eu estou brincando, os cães que a Bíblia se refere, acredito eu, que são os falsos mestres, os falsos obreiros, os falsos pregadores, os falsos ministros, porque em Israel eles tratam os cães como algo horrível, como algo terrível. Não é igual aqui no Brasil, no Ocidente, que as pessoas têm cachorro em casa, que tem gente que dorme com cachorro dentro de casa, enfim, já faz parte da nossa cultura. Ninguém se assusta se alguém aqui falar que tem um cachorrinho dentro de casa ou no quintal, porque é normal. Mas para um judeu, para o povo israelita, ter um cão dentro de casa, ter um cachorro era algo abominável, era algo horrível, era algo horripilante. Então a Bíblia vai comparar devido à cultura. Deus é um Deus didático, Deus é um Deus pedagogo que fala de acordo com a linguagem daquele que ouve, para que este que ouve entenda o que ele está falando. Então Deus vai falar com uma criança de 5 anos na linguagem de uma pessoa de 5 anos. Deus vai falar com um adulto na idade, no linguajar do adulto. Então entenda que Deus está usando o cão aqui, não é porque Deus não gosta dos cães, mas Ele está usando isso para que o povo de Deus entenda que os cães, que é comparado como um homem judeu, olha um cão e ele acha abominável, ele acha horrível. Assim também, Deus, quando olha um falso obreiro, um falso profeta, Deus o chama de cão. O que é cão? Cão é aquele que vive enganando os outros. Pai do Senhor, minha amiga Adriana Pierucci, é nome chique demais, né, irmão? Adriana Pierucini. Deus abençoe a nossa amiga, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado por estar ligadinho aí conosco. Então, o falso obreiro, o falso mestre é o cão. Ele é considerado o cão. Por quê? Porque as atitudes deles é detestável aos olhos de Deus. Por quê? Porque uma coisa, eu estar aqui na posição, pregando, você me vê nos púlpitos pregando, e aí você descobre que eu caí na minha vida, infelizmente, caí e pequei. É uma coisa. Agora, entenda uma coisa, imagina que eu, isso é uma coisa, uma situação, eu caí. Todos nós estamos sujeitos a cair. 1 Coríntios 10:12. Aquele que está de pé, olha para que não caia. Agora imagine que eu use a Bíblia, eu use as Escrituras, eu use a palavra de Deus, eu use o Evangelho para enganar o povo. Aí eu sou um cão diante de Deus. Entende isso? Tem aquele obreiro que prega a verdade e por um laço do diabo ele cai. Então ele vai ficar ali no período para se levantar de novo. Agora, não é isso que a Bíblia está se referindo. Não está falando dos servos de Deus que caíram. Não está falando dos homens e mulheres de Deus que caíram. Porque nós gostamos de matar e massacrar aqueles que caíram. A Bíblia está falando aqui, acredito eu, dos falsos obreiros. Que sabe o que ele quer? Ele quer o seu dinheiro. Sabe o que ele quer? Ele não quer saber se você vai ir para o céu. Ele não quer saber se você é salvo. Ele não quer saber se você está sendo enganado, se você está
em pecado, que às vezes nem você sabe que está cometendo pecado, porque você não é pastor, você é um membro que precisa de auxílio, e ele tem autoridade sobre você, ou o pregador que só prega o que o povo gosta porque se tornou uma profissão pregar. Então o que acontece? Sabe o que acontece? Esse diante de Deus é um cão, é um falso profeta. Então, irmãos, aquele que te corrige é porque ele te ama. Se o teu pastor pega no teu pé, dizendo, olha, você tem que se consertar, você tem que tomar uma posição, e prega aquela palavra de verdade, esse é um verdadeiro obreiro. Agora, os falsos obreiros, eles querem agradar todo mundo, eles querem manipular as pessoas, eles querem usar, eles não pregam a Bíblia, eles tiram algumas coisas da Bíblia, eles não pregam uma palavra, eles pregam alguma coisa que ali tem uma pincelada da palavra de uma forma distorcida, porque eles só querem a lã das ovelhas, eles só querem o seu dinheiro, eles só querem o seu reconhecimento. Talvez alguns querem até ser idolatrados, e se tornaram fanáticos como que eu posso explicar isso? Fanáticos por elogios, fanáticos por multidões, fanáticos por tapinha nas costas, viciaram e viram que é uma profissão. A Bíblia não chama isso de profissão, é vocação, mas eles veem isso como uma profissão. Então, para eles, isso é uma profissão. Então, que Deus tenha misericórdia, que você nunca venha ser um cão, um falso obreiro, um falso profeta que prega mentira, que distorce a palavra, que prega aquilo que Deus não mandou. O assim diz o Senhor não é do Senhor, a revelação é tua, não é de Deus, a profecia foi você que inventou, não Deus. Essas pessoas irão perecer e não herdarão o reino dos céus. Outro lugar, agora a oitava classe, oitavo tipo de pessoas que não herdará o reino, aqui está, que são os mentirosos. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, engraçado que aqui, eu vou ler aqui com vocês, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então nós percebemos que há uma divisão aqui incrível. Olha só, eu li nesse texto e fiquei maravilhado. São os que cometem a mentira, divide sobre os que mentem e os que amam a mentira. Olha só. Qualquer que ama e comete a mentira. Porque tem aquela pessoa que ele é mentiroso, ele mente. Por exemplo, ele está numa situação em que ele vai ter que mentir para se safrar. Então ele mente. Isso já é pecado, o pecado da mentira. Ele não quer pagar a quem ele deve, e aí ele manda alguém dizer assim, avisa lá, diga para eles lá, dá um jeito, fala que eu não estou em casa. Isso é uma mentira. Agora, a Bíblia diz que além daqueles que cometem a mentira, tem aqueles que amam a mentira. E esses que amam a mentira, eles têm o prazer de mentir. Eles têm orgulho de mentir. Eles mentem porque querem. Eu não sei se você vai acreditar, e eu falo isso com muito temor de Deus, muito mesmo, muito. Mas eu conheço pastores, se dizem pastores, que não são mentirosos. Eles amam a mentira. Eu sei que vai te dar um choque agora, mas eu conheço pastores que falam a mentira por prazer. Você nem pergunta nada, ele já vem com um monte de mentira, e aí você dentro do teu coração fala, Senhor, eu estou achando que isso é mentira, mas me perdoa, ele é um pastor, estou pecando, me perdoa, e Deus vai te dando discernimento, e daqui uns minutos você descobre que tudo que aquela pessoa falou, ela estava inventando, que era mentira. Então eu conheço pelo menos uns dois aí, que eu posso dizer que além de mentir, amam a mentira, tem prazer de pegar mentira, se tornou um vício, gosta de mentir,
mente por nada, mente por qualquer coisa. Se mentir já é pecado, amar a mentira é pior ainda. Para terminarmos, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 6. Você que gostou, compartilhe essa palavra para alcançar mais vidas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. E o último texto, Gálatas, capítulo 5, só para conferirmos aqui, temos uma base. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19. Diz assim, Gálatas 5:19: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós estamos aqui vendo que essas classes, elas não herdarão o reino de Deus. Eu peço que você ore pela minha vida, para que Deus me guarde sobre essas palavras que foram ministrar agora, inspiradas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Se você gostou, creu, então compartilha aí. Deus abençoe a tua vida em nome de